Bom dia, galera! Tudo bem com vocês, turma? Hoje eu vim dar aula para vocês porque ela tá cansada, sabe? Ela tá muito estressada e então eu vim fazer o favor de dar a introdução da aula para ela. Hoje nós vamos na aula 153 da apostila 8, finalzinho de novembro. Vamos encerrar novembro com a aula 153. Ela tá muito cansada, então hoje eu inicio a aula para ela. Beijos. O que você tá fazendo aí em cima? Eu não deixei nada. Lógico que você deixou. Tô subindo. Começar a aula. Não posso me distrair que você apronta, eu não deixei. Deixou sim. Pessoal, hoje nós vamos na aula 153, nós vamos falar sobre gráficos na forma de segmento de reta. Gente, é o seguinte, esta página vai precisar observar um gráfico que está lá na página 67. É este gráfico que eu estou mostrando a foto aqui para vocês. Então, quando a gente for fazendo os exercícios, eu vou mostrando aqui o gráfico para vocês e orientando como é feito esse exercício. A aula toda do exercício 1 até o exercício 5, nós vamos utilizar este gráfico para resolver os exercícios, certo? Eu fiz 5 gráficos iguais para que eu mostre em cada exercício a configuração, o desenho, para a gente poder resolver o exercício que nós vamos trabalhar com semelhança de triângulo. Então, eu sempre colocar uma formulazinha aqui para depois estar resolvendo, certo? Então, vamos começar pelo exercício 1, que fala o seguinte: determine y quando x é igual a 3. Então, antes de começar esse exercício, vejam aqui que eu peguei o gráfico que vocês têm lá na página 86, eu aumentei e imprimi ele, e ele sugere no exercício alguns pontos que eu já coloquei aqui, eu já digitei aqui. Por exemplo, eu peguei o ponto A, o ponto B, o ponto D e o ponto C. Poderia ter pego outros pontos, poderia ter pego esse ponto aqui, ó. Mas eu peguei esses pontos aqui para poder começar a calcular o exercício. Peguei pontos que eu consiga achar o par XY. Por exemplo, o par A é 1, ó. 1 para Y, 1 para X. O par B é 5 para X, 7 para Y. Daí, automaticamente eu achei o seu B', que é 5 para X, 1 para Y. Depois eu explico para vocês. O C, então o C é 8 para X, 4 para Y. Automaticamente achei a sua paralela, né? A sua reta, que é 8, 1. Eu estou começando... por que 8, 1? Porque o meu gráfico começa aqui no número 1, certo? Daí eu peguei o ponto D, 6, 6... e peguei o D', que eu parto a partir daqui e acho a sua paralela, ó. É 6 para Y, 1 para X, tá bom? Então, nós vamos utilizar esses pontos para poder resolver os exercícios. Então, no número 1, ele fala assim, deixa eu puxar aqui pra gente ver. Determine Y quando x é igual a 3. Ele fala assim, ó, quando x for igual a 3, quanto vale Y? Se eu puxar aqui, ó, eu já sei que o Y vale 4. Mas poderia não cair exatamente no ponto inteiro, de um número inteiro. Poderia ter caído no número, poderia ter caído aqui, ó, por exemplo, 3, eu falasse que fosse 3,5, ó, ele ia cair aqui. Eu não tenho certeza se é 4,5, 4,25, 4,75. Então, para isso eu resolvo uma fórmula. Aqui vai dar certinho, o resultado vai ser 4. Quer ver? Vamos tirar e eu vou começar pelo exercício 1. Ele fala o seguinte, ó. Quando x for igual a 3, eu vou seguir a minha reta até encontrar o meu ponto, que é o segmento de reta do meu primeiro segmento de reta. Veja que eu tenho 2, ó, tenho 1, 2. Então, eu vou seguir o meu ponto aqui até encontrar o segmento de reta. Eu sei que o meu ponto P que eu estou procurando está aqui. E eu já sei que ele vale 4. Mas como que eu resolvo isso? Eu vou utilizar uma formulazinha que vocês, a hora que eu tirar o gráfico aqui, vocês já vão ver. Fórmula colocada, então eu utilizei
olhando neste gráfico o ponto P que eu quero descobrir, tracei a sua reta, achei o P', vou utilizar o B e B', por quê? Porque eu estou usando o primeiro segmento de reta. Aí, como eu usei essas duas paralelas, eu vou usar a P' e a B', certo? Veja que esse tamanho de reta aqui, ele é o número que eu não sei, eu sei que é 4, mas vamos supor que eu não saiba quem é o P. O número que eu não sei, menos 1. E este B' aqui é o número 7, certo? Ó, o B menos 1, porque ele começa aqui. Então, é 7 menos 1, que seria 6. E aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho este pedacinho aqui, que é 3 menos 1, e este pedacinho aqui, que é 5 menos 1. Então, é o que eu vou colocar aqui na fórmula. Vou tirar o papelzinho então e vamos lá. P', como eu tinha comentado com vocês, ficou. O P é o pedacinho, o ponto, olha bem, ó, que eu não sei. Então, ele vai ser Y menos 1, certo? Menos o pedaço. Menos o 1 da onde eu comecei. E o A', veja lá, ó. O A' vai ser o 3 menos 1. 3 menos 1. Igual B'. Quem vai ser o B'? O B' vai ser o 7, que é esse pedaço, menos 1. Vou pôr aqui, 7 menos 1. E o A', ó, o A' vai ser esse pedaço aqui, 5 menos 1. Agora eu vou resolver. Então, vou pôr aqui do lado, y menos 1, eu não tenho como resolver, eu vou deixar y menos 1. 3 menos 1 dá 2, igual 7 menos 1 dá 6, 5 menos 1 dá 4. Agora, eu vou multiplicar em cruz, certo? Esse 4 vezes y menos 1 vai ficar 4y menos 4. 4 vezes y, 4y, 4 vezes 1, 4. Igual 2 vezes 6, 12. Agora, eu vou passar a letra para um lado e número para o outro. Então, o 4y vai ficar aqui. O 12, eu vou pegar o menos 4, vou jogar para lá, vai ficar mais 4. 12 mais 4, 16. Vou continuar aqui, ó. 4y é igual a 16. Agora, passo o 4, que está multiplicando, dividindo, e o y, então, vai ser 4, que foi o que a gente resolveu já no início, ó. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. O P é 4, que é exatamente o Y quando o X vale 3. Olha lá, deu 4. Aqui já dava para descobrir na reta, porque ele chegou num número inteiro. Mas quando ele não chegar no número inteiro, aí a gente vai ter que fazer essa conta. Eu fiz para mostrar para vocês que realmente deu 4. Agora, nós vamos para o exercício 2. No exercício 2, ele pede para achar o valor do X quando o Y for 5. Veja bem, ó. Lembra do meu primeiro gráfico? Então, eu tenho todos esses pontos, só que ele fala para utilizar no segundo segmento. Então, eu vou procurar a minha fórmula utilizando o segundo segmento. Então, eu vou usar o D' e o ponto C, que é o meu segundo segmento. Então, eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês como vai ficar. Então, o que eu pensei? Se eu falo que o Y é 5, meu ponto P tá aqui, certo? Então, provavelmente, o meu X será 7, veja bem, certo? E é 7. Nós vamos mostrar na fórmula que realmente dá 7. Aqui, o 5 deu exatamente em um cruzamento. Então, a gente tem o 5 como número inteiro e o 7 e x como número inteiro. Então, eu sei aqui que o x vai ser 7. Vou tirar o papel e vou pôr a fórmula aqui para vocês. Bom, fórmula colocada, vamos olhar no gráfico para poder resolver. Então, eu coloquei o P e o P', veja que o P é só esse pedacinho. Então, seria o 5 menos 4, certo? Porque eu só quero esse pedacinho. Então, aqui eu vou colocar 5 menos 4. Igual. O D e o D', veja que é esse pedacinho verde. Então, seria o 6 menos 4, porque aqui eu tenho até o 4 para começar a minha reta verde do D ao D'. Então, é o 6 menos 4. O C e o P', ó, o C e o P' é só esse pedacinho aqui. Então, seria o 8 menos
Quem? Menos x. Eu não sei quanto vale. Eu sei que é 7, mas ainda não sei quanto vale. Então, aqui é 8 menos x. E o C e o D' é esse pedacinho aqui. Então, vai ser o 8 menos 6, que é daqui para lá. Então, é 8 menos 6. Eu vou tirar o papel para a gente poder resolver. Então, fazendo as contas aqui, eu encontro, então, que 5 menos 4 vai dar 1, 6 menos 4 vai dar 2, 8 menos x eu não sei ainda, e 8 menos 6 vai dar 2. Vou multiplicar isso aqui em cruz, então vai ficar 8 vezes 2, 16, menos 8 vezes x, 2x, igual a 1 vezes 2, 2. Letra para um lado e número para o outro. Então, eu vou deixar o menos 2x aqui, o 16 eu passo para lá, subtraindo. Então, fica 2x igual a menos 14. Passe o 2 dividindo menos 14. Podia ter feito vezes menos 1 em cima e transformado tudo positivo. Mas agora eu faço a regra de sinal aqui, menos com menos dá mais. E o 14 dividido por 2 vai dar o 7, que é exatamente o 7 que a gente já tinha descoberto, né? Só precisei fazer a conta para provar que é verdade, certo? Vamos para o próximo. No exercício 3, ele diz assim: ache o x quando y é igual a 1 no segundo segmento. Podemos prolongá-lo para valores que x maiores que 8. O que ele está querendo dizer com isso? Que aqui a minha reta para no 8, mas o x pode continuar. Veja que a setinha aqui continua. Então, pode ser que o x tenha um valor maior do que 8. Então, ele fala, ó, que ele quer usar o segundo segmento. Então, a gente vai poder usar o B, o D ou o C, né? Então, olhando aqui no exercício 1, veja que eu tenho, no exercício 3, perdão, veja que eu coloquei a fórmula C, C'L, B, B'L, P, C'L e P, B'L. Por quê? Porque eu vou encontrar o ponto Y igual a 1. Veja que eu não marquei aqui o ponto P. Por quê? Porque ele fala que o valor de x pode ser maior que 8. Então, o x aqui, ó, para dar o valor do ponto P, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e ir embora. Então, pode ser que esteja aqui. Eu sei que o meu ponto P está nessa reta do y, porque o y é igual a 1. Então, quem será x? Será que é maior que 8? Menor que 8? Então, o que eu vou utilizar? Como ele pede no segundo segmento, eu vou utilizar o B e o B'L e o C e o C'L, certo? Então, veja que eu coloquei aqui, ó. C, C'L, é esse pedacinho aqui, menos 1, que seria 4 menos 1. O B e o B'L é esse pedacinho aqui, menos 1, que seria 7 menos 1. Aqui, o P, que eu não sei, é o X, que pode ser qualquer valor aqui, menos 8, porque ele fala que pode ser maior do que 8. Então, eu já coloquei menos 8. E o P e o B'L, o P eu não sei. Lembra que eu falei para vocês que é o ponto que eu não sei? Pode ser maior do que 8? Eu coloquei como X menos 5. Por que 5? Porque eu peguei o B'L aqui, 5, e no caso do C'L eu peguei 8. Então, é este pedaço aqui menos X, certo? Então, eu vou tirar e vou escrever aqui. Vou pôr um pouquinho para cá. Então, seria 4 menos 1, como eu falei para vocês, e x menos 8, igual o B e o B'L é o 7 menos 1, e o P e o B'L é o x menos 5, que são esses pedacinhos aqui, ó. X, que eu não sei quem é menos 5, x, que eu não sei quem é menos 8, 4 menos 1, 7 menos 1, certo? Que esse pedacinho, porque a reta começa aqui. Então, agora, eu vou tirar para poder resolver. 4 menos 1 é 3. X menos 8 eu não sei. 7 menos 1 é 6. X menos 5 também não consigo resolver. Multiplico isso aqui em cruz. O 3 vezes x vai dar 3x. E o 3 vezes 5 vai dar menos 15. Igual. O 6 vezes x vai dar 6x. E o 6 vezes 8 vai dar menos 48. Agora, eu vou trocar letra para um lado e número para o outro. Do lado esquerdo, eu vou pôr a turma que tem letra. Do lado direito, eu vou pôr a turma que não tem letra. Então,
O 15 vai para lá e o 6x vem para cá, certo? E a gente vai trocar o sinal. 3x menos 6x é igual a menos 48, que já tá desse lado. Passo o 15 somando, mais 15. Troquei de sinal. Aqui vai dar menos 3x igual a menos 33. Passo o menos 3, que tá multiplicando, dividindo. O x, então, vai ser menos, no caso aqui passa menos com menos mais, vai ser mais 11. Então, o que que aconteceu com o meu x? O meu ponto aqui, o x é 11. Então, ele vai estar mais para cá. 8, 9, 10, 11. Mais ou menos o ponto seria aqui, né? Não está mostrando na reta porque ele para no 8. Vamos para o próximo exercício. No exercício 4, ele pede para calcular y para x igual a 3,5. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui, por quê? Porque olha bem no primeiro gráfico lá, onde eu delimitei alguns pontos. Se x é igual a 3,5, ele provavelmente está aqui, e o meu ponto é esse, ó. Então, eu vou usar o primeiro segmento, porque o ponto para aqui. Provavelmente, o resultado vai estar entre 4 e 5. Não sei se é... Ó, deve ser mais do que 4,5. Mas eu não sei se é 4,8, 4,75, certo? Então, a gente vai usar o P e o P', que nós vamos marcar o ponto P aqui e o ponto P', o B e o B' e o ponto A, certo? Vou mostrar para vocês aqui no gráfico que eu fiz separado. Bom, olha aqui, ó. Ficando assim, ó, vou utilizar, ó, não falei que era 3,5? Então, marquei meu ponto P aqui. O meu P' é exatamente esse aqui, certo? Então, vou fazer o P e o P' está para B, B', assim como o A e o P' está para o A e o B', certo? Então, eu vou pôr aqui no meu gráfico, na minha fórmula que eu já coloquei. Então, veja que o ponto P eu não sei, é o valor do y, menos 1, que é esse pedacinho aqui. Então, vai ficar y menos 1 é igual, B e o B' é o 7, menos 1, menos esse pedacinho. Então, aqui é o 7, menos 1. A P', o A, o P' não é o 3,5? Então, é o 3,5 menos 1. 3,5 menos 1. E no caso aqui, o A e o B' aqui, eu esqueci de pôr a linha aqui, ó. O B' é o 5 menos 1. Então, aqui vai ser 5 menos 1. Agora, eu vou tirar pra gente resolver. Vamos fazer a conta aqui. Eu tenho que y menos 1 eu não consigo resolver. Vou deixar no y menos 1. 7 menos 1 é 6. 3,5 menos 1 é 2,5. 5 menos 1 é 4. Agora, é só eu multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, 4 vezes y vai dar 4y. 4 vezes 1 vai dar 4. Igual 6 vezes 2,5 vai dar 15. Agora, eu passo 4, que tá subtraindo aqui, letra para um lado, número para o outro, somando. Vai dar 19. 4y é igual a 19. Y é igual, passo 4, que tá multiplicando, dividindo 19, e eu encontro que o meu y é 4,75. Se eu voltar aqui no gráfico, olha lá, ó, ele é mais do que 4,5. Então, eu achei o valor dele é 4,75. Agora, nós vamos para o nosso último exercício. Estamos no nosso último exercício, ele fala para descobrir y quando x é igual a 6,5. Se eu olhar no meu primeiro gráfico, ó, se o x é 6,2, perdão, falei 6,5, né? Se o x é igual a 6,2, eu vou usar o segundo segmento, porque ele vai parar aqui para mim achar y. Provavelmente o y é menor do que 6, ó, porque se eu passar a reta aqui, veja, 6,2 é mais ou menos aqui, ó, vai ser menos que 6. Um pouquinho maior que 5,5. Quanto será que vai ser? Então, agora eu vou pegar o meu gráfico separado para mostrar para vocês como que eu fiz. Achei mais ou menos que o 6,2 é aqui, porque eu não tenho precisamente quanto é, eu sei que é um pouquinho mais que 6. Então, o meu ponto P foi para lá, que é y, que é quem eu quero descobrir.
O meu pelinha, eu vou traçar aqui, aonde eu parei o meu segundo segmento. Então, eu vou traçar aqui, o meu pelinha para aqui. Eu vou usar o D. Lembra do D e do D' que eu delimitei aqui no comecinho? Eu vou usar o D e o D' e vou usar o ponto C meu aqui, certo? Que é o ponto 8, que é o ponto 8, 4. 8 para X, 4 para Y. Então, eu vou usar também o meu ponto C aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei P, pelinha, C, pelinha, D, D', que é aqui, ó. Ó, P, pelinha está para D, D', assim como C, pelinha está para C, D', certo? Então, semelhança de triângulo. Então, vamos lá. Colocando, então, os valores, eu tenho que o P, eu não sei quem eu quero descobrir, é Y. Vou pôr lá, vou puxar um pouquinho para cá. Então, o P é Y. O pelinha, na verdade, é esse ponto aqui menos 4. Então, aqui eu vou pôr menos 4. Aí, eu tenho o D e o D'. O D, ele é o ponto 6. Deixa eu passar o traço. Ele é o ponto 6 menos 4. O C, ele é o ponto 8 menos esse pedaço aqui, que é 6,2. E o ponto C, D' é o 8 de novo, menos 6. Porque é exatamente esse pedacinho aqui, ó, do D', tá vendo? O ponto 6, menos esse pedaço. Então, agora eu vou tirar e vou resolver aqui. O que eu tenho para fazer é y menos 4 é igual 6 menos 4 vai dar 2, 8 menos 6,2 vai dar 1,8 e 8 menos 6 de novo vai dar 2. Vou multiplicar em cruz e eu chego que 2 vezes y é 2y, 2 vezes 4 vai dar menos 8. O 2 vezes 1,8 vai dar 3,6. Aí eu pego o 8, passo para lá, porque ele não tem letra, vai ficar 3,6 mais 8, 2y, então vai ser 3,6 mais 8 vai dar 11,6. Passo 2 que está multiplicando, dividindo o 11,6, eu encontro que o meu y é 5,8. Então, quer dizer que esse ponto aqui, ó, é o 5,8. Na verdade, o interessante seria que vocês tivessem todos esses gráficos para desenhar na apostila. Como vocês não têm, eu vou estar colocando no link lá das respostas dos exercícios adicionais que eu vou deixar para vocês, esses desenhos, essas imagens desses desenhos que eu fiz. Se vocês quiserem reproduzir no caderno, fiquem à vontade. Não esqueçam que vocês têm adicionais para fazer, que são as adicionais de número 29 a 32 da página 84 e 85. Façam no caderno e confiram no link de resposta. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!